Fala, meu povo! Então, bora lá para mais uma aulinha aí de bolsa para leigos, beleza? Então, hoje a gente vai começar aí dar uma olhadinha nos princípios lá do Charles Dow, beleza? O cara foi dos inventores da técnica gráfica aí, né? Então, hoje aí a gente vai ver os princípios Charles Dow, beleza? Que ele colocou ali como os princípios da técnica dele, beleza? Então vamos começar aí com o primeiro princípio, né, que é os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. A gente vai entender um pouquinho mais aí desse princípio dele. Eu particularmente é um dos princípios dele que eu mais gosto, né? Que é os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. O que o Charles Dow queria dizer pra gente quando ele descreveu esse primeiro princípio, né? Vamos voltar lá pro gráfico pra gente observar um pouco melhor. Beleza. Aqui a gente tem o gráfico todo bonitão, certo? O que ele quis dizer aqui? Que o preço, que é essas barrinhas aqui, ó, né? Essas barrinhas, né? Esquece essas linhas aqui que a gente vai ver elas mais pra frente, beleza? Né? Se concentrem apenas nas barrinhas. Essas barrinhas, elas representam o preço, beleza? Quando ele fala assim, ó, o preço desconta tudo, o que ele está falando pra gente ali, ó? Ele está falando pra gente se preocupar com o preço, com as barrinhas aqui, ó, né? O preço, se preocupe com o preço. Por quê? Ele diz pra gente não ficar se preocupando demais com notícia, com o que está acontecendo fora ali, né? Ah, aconteceu tal coisa ali, ah, fulano falou tal coisa. Ah, não, mas saiu um balanço de uma empresa tal. Na concepção do Charles Dow, segundo Charles Dow, ele fala que o preço vai descontar tudo. Como assim? Tudo que é importante pro preço subir ou cair, vai ter alguém que, independente da técnica que usou lá, vamos imaginar, o cara que está usando, vamos pensar que esse aqui é um gráfico maior, né? Vamos até trocar o gráfico e vamos pegar um papel, uma ação aqui. Que ação que é essa aqui? Vamos colocar uma vale aqui. Vale 3. Beleza? Deixa eu tirar essas médias aqui. Depois eu readiciono elas aqui novamente. Vamos tirar isso aqui. E vamos tirar isso aqui também, né? Isso aqui é o preço, certo? Eu vou colocar num time maior um pouquinho também. Vou colocar aqui um gráfico que representa o dia, beleza? Ou seja, cada barrinha dessa aqui está representando um dia de negociações, beleza? Então, ó, essa barrinha que está sendo formada aqui hoje, ó, dia 3/11, ela é essa barrinha aqui, ó. Ela começou aqui e ela está até esse momento a R$ 67,09, 8 centavos aí mais ou menos. Então, o que ele quis dizer ali? O preço desconta tudo. Então, independente do que a pessoa está usando, se é fundamento, se é fluxo, se é quantitativo, o gráfico vai descontar, o preço vai descontar tudo. Então, vamos imaginar, ó, o preço subiu aqui, beleza? Então, ó, o preço subiu todo bonitão aqui. Depois que esse preço subiu, ele deu uma lateralizada. Ó, ficou mais lateralzinho aqui. Depois ele veio para baixo, certo? Então, o cara que está tanto observando o fluxo, quanto o cara que está nos fundamentos,
quanto o cara que está quantitativo, todo mundo tá colocando ordens, está executando ordens, vai aparecer no gráfico. Então, para o Charles Down, não interessa se um economista lá do Caramba 4 falou que a bolsa não tá bom para comprar, ou a bolsa tá boa para comprar, ou o papel tá ruim, né, a determinada ação é boa, para ele não interessa. Por quê? O que interessa para ele é o preço aqui, ó. Essas barrinhas aqui, ó. Porque quem de verdade importa na análise é quem de fato está fazendo as operações. Então o cara que veio aqui, ele comprou, vale, comprou. Esse cara que comprou ou vendeu aqui, isso importa para ele. Isso importa. Então o que realmente importa para ele é quem está operando. Então opiniões para ele não interessa. Notícias para ele não interessa, ele ficar olhando notícias. Por quê? Se a notícia realmente tiver um impacto importante, vai ter alguém lá que vai vir lá e falar, putz, a notícia é ruim para Vale. O cara vai vender lá. E a gente que está observando o gráfico aqui vai perceber o padrão, vai conseguir fazer a leitura de que as pessoas estão vendendo. Por que as pessoas estão vendendo? Não interessa para ele. Não interessa. Se foi porque desmoronou uma barragem da Vale, se foi porque saiu um balanço ruim, se foi porque a Vale, para ele não interessa. Ele vai observar o preço aqui, ele vai ver que a Vale está caindo. Então beleza, para ele não faz diferença o porquê. Ele simplesmente vai fazer a leitura. Ele vai buscar aqueles padrõezinhos que eu falei lá que a gente tem, e dentro desses padrõezinhos ele vai fazer os movimentos dele. Então ele não vai se importar com o fora ali, não vai ficar lendo notícia, lendo balanço, tentando colocar, ter um raciocínio lógico dos negócios. Não, para ele não faz diferença, é simplesmente preço. Ele vai olhar o preço aqui, ele vai ver, putz, tem uma barra vermelha, voltou, tá caindo, beleza, então os caras estão vendendo, não tem que entender o porquê demais, nem ficar procurando motivo para essas coisas não. Então, para ele, o preço vai descontar tudo, independente do que aconteceu, se foi notícia, se não foi, se foi balanço, se não foi. O que importa é quem está de fato colocando dinheiro no negócio, quem está de fato operando. Né? Não adianta eu ter uma opinião, falar assim, ah não, Vale aqui ó, já tá bom, já caiu muito, Vale vai subir, ou ah não, pelo meu cálculo aqui, eu olhei o balanço patrimonial da empresa, a empresa agora tá barata, eu vou começar a comprar Vale. Para ele não interessa isso, para ele interessa o que? O padrão que vai se formar aqui, né? Se formar um padrão altista nessa região, aí sim ele vai fazer tomadas de posição, beleza? Só que na frase lá, tá escrito lá, os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. O que seria um ato de Deus? Então, ó, vamos tirar um pouquinho do zoom aqui. Tá. Vamos pegar o Ibovespa aqui agora. Ó. O que seria um ato de Deus? Quando ele fala ato de Deus, é que o preço ele tem uma certa estatística, ali a gente vai conseguir buscar uma certa estatística nos padrõezinhos que acontecem, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, dentro desses padrõezinhos, a gente tem uma estatística de acontecimento. Né? Só que, em alguns momentos, vão acontecer atos de Deus, que ele fala, por exemplo, o que seria um ato de Deus? Justamente isso aqui, ó. Ó, essa grande queda que a gente tem aqui, essa grande esticada aqui, que o preço foi bem rápido, ó. Percebam a intensidade do movimento, ó. Tudo barrinha petitinha, ó. As barrinhas menorzinhas, e do nada aqui umas barronas gigantescas lá, ó. Pum! Ó, o mercado oscilou muito, né? Ó, tudo barrinha petitinha, mercado indo tranquilo. Aqui, ó, mercado pancada. A gente olha para trás também, ó, um monte de barrinhas pequenas e de repente o mercado dá uma pancada. O que foi essa pancada aqui? Ó? O que foi essa grande esticada aqui? Ó? Isso aqui foi o Covid. Beleza? Isso aqui foi o Covid-19. Né? Quando começou lá em meados de em 2019 lá, o mercado simplesmente estressou demais e deu essas pauladas. Dava para prever Covid? Não, não dava para prever o Covid. Da mesma forma, por exemplo, como a gente pode
a gente tem outros exemplos aí no decorrer da história. A gente tem atentado de 11 de setembro, a gente tem a crise do subprime, a gente tem o Joesley Day. Então a gente tem alguns fatos, né, como o rompimento da barragem, né, da Vale, lá em Brumadinho. Então a gente tem alguns acontecimentos que não são acontecimentos que estão ao nosso controle. A gente não consegue fazer uma análise disso. Então, toda vez que acontece um tipo de movimento desse, que ele intitula lá como atos de Deus, a gente não tem um controle do movimento. Ou seja, ele está tentando dizer para a gente que o preço não vai respeitar a estatística. Certo? A gente tem lá as estatísticas dos padrões. Só que, quando acontece uma coisa dessa, uma notícia muito intensa, romper uma barragem, um Covid-19, não vai respeitar muito bem, o mercado não vai respeitar essa estatística. Então, quando acontece esses movimentos, esquece. O gráfico não vai respeitar muito. Então, os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. Então, quando acontece uma catástrofe dessa, o preço não vai descontar tudo, vai demorar, vai ser descontado, mas assim, não imediatamente. Né? Ele vai, no longo prazo, aí vai conseguir se descontar isso, mas aconteceu alguma coisa dessa amplitude, esquece, o gráfico não vai respeitar, beleza? Então, esse é o primeiro princípio que o Charles Dow usa e é um dos princípios que eu gosto mais. Né? Mas por que você gosta mais, Michel? Porque eu observo isso aqui. Ó. Gráfico. Eu não observo notícia. Eu não olho balanço de empresa. Eu não quero saber se a empresa comprou uma outra parceria, outra empresa. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou olhar gráfico. Então, eu uso claramente o primeiro princípio dele, de o preço desconta tudo. Para mim, o que realmente interessa é essas barrinhas aqui, ó. É quem realmente colocou dinheiro aqui, ó. É quem foi lá, abriu uma boleta, né? Boleta é onde a gente faz a compra ou a venda, beleza? A gente pode mostrar para vocês aqui, ó. Boleta é isso aqui, ó. Eu posso escolher a quantidade aqui e fazer a minha operação. Ou, por exemplo, eu posso... cadê o F9? Ó, isso aqui é uma boleta. Eu coloco a quantidade que eu quero, a perda máxima, o lucro máximo que eu quero. E isso que vai ficar cadastrado aqui. Beleza? Então, eu não quero saber de notícia, não quero saber de coisa extra, coisa de fora. Para mim, o que vale é quem de fato colocou dinheiro, quem está fazendo o mercado movimentar. Então, o que importa para mim é essas barrinhas aqui, ó. Vou fazer a leitura das barrinhas, a leitura do desenho gráfico que está se formando aqui, e eu vou identificar se as pessoas estão mais comprando, se as pessoas estão mais vendendo, e se o mercado vai, se as pessoas estão mais comprando, se ele vai continuar subindo ou se ele vai cair. Basicamente isso, eu vou olhar a estatística. Porque eu entendo que a partir do momento que eu começo a observar notícia, por exemplo, sai alguma coisa no jornal, eu começo a ir um pouco para o lado da subjetividade. Né? Por que eu gosto do gráfico? Eu consigo deixar ele de uma forma mais objetiva. Eu sei aonde eu entro exatamente, eu sei aonde eu coloco um stop, eu sei aonde eu faço a minha realização de lucros. Beleza? Então, a notícia, ela pode, às vezes, me tirar ali ela pode me dar um viés. Por quê? Às vezes pode sair uma notícia lá que eu acho que é uma notícia negativa. Só que o gráfico tá fazendo isso aqui, ó. Tá subindo. E aí, eu vou vender com o mercado subindo? Né? Tem muita gente que vai lá e só por conta da notícia, vai lá e vende. Só que o gráfico faz o quê? Sobe. Então, eu prefiro fazer a minha análise de forma mais objetiva possível, que é aqui. Fazer a leitura gráfica, observar os padrões que estão acontecendo aqui e tomar a decisão com base na estatística. Não tomar a minha decisão com base numa notícia que saiu, né, que a gente vai ter uma aula também mais especificamente falando sobre notícias. Tem gente que opera observando notícias, observando esse tipo de coisa? Tem muita gente que assina plataformas caríssimas para ficar lendo essas notícias em tempo real ali. Eu não, eu já gosto de observar
apenas o gráfico. Eu acho que o que vale é o que está dentro do gráfico. Se está subindo é porque os caras estão comprando, se está caindo é porque os caras estão vendendo. Eu não trabalho sobre expectativa, não. Tá subindo ali, mas tem tal notícia hoje, o Bolsonaro fez tal coisa. Para mim não interessa isso. Eu tento ficar o mais longe disso possível, para trazer o que? Menos subjetividade. O negócio tem que ser um pouco mais simples. Quando a gente traz notícias, um monte de coisa para a gente analisar, a gente fica muito refém da objetividade. Por quê? Com o gráfico, quando eu erro ali, eu sei por que eu errei, eu sei onde eu errei, eu consigo ajustar. Quando é uma notícia, não, é muito de interpretação. Então, às vezes você pode interpretar que aquilo é algo negativo, às vezes outra pessoa pode interpretar que aquilo é algo positivo, né? Dependendo da notícia. Tem notícias que a gente pode ter uma dupla interpretação ali. Depende, às vezes, todo mundo vai colocar um pouco de viés político de si próprio, né? Vai ter o cara que gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro fez isso, é bom, então o mercado vai subir outro, o cara já vai interpretar isso como uma coisa ruim, não, então o mercado vai cair. Então eu tento sair fora dessa subjetividade, tento fazer as coisas o mais objetivo possível, beleza? Então hoje a gente entendeu aí qual foi o primeiro princípio que o Charles Dow criou, que os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. Então o mercado, a gente vai conseguir ter uma estatística ali dos padrões, até que aconteça algum ato de Deus, aconteça alguma catástrofe natural, alguma coisa de grande intensidade, aí a gente não vai conseguir trabalhar em cima da estatística ali dos movimentos, beleza? Foi basicamente o que ele descreveu nesse primeiro princípio dele, beleza? Então, até mais. Qualquer dúvidas, mais uma vez, me procurem lá no Instagram, Michel Faria T. E até mais. E já a gente vem com a nossa próxima aula aí, que é sobre tendências, né? Começar agora a abordar um pouquinho aí da leitura dele, beleza? Então, tamo junto e até mais.